Glórias a Deus. Deus seja louvado pela beleza de sua santidade. Deus é maravilhoso. Sentimentos, pensamentos e controle. O primeiro versículo que eu me deparei no meu pensamento, geralmente quando eu acordo, com certeza eu não costumo mexer em telefone, eu dou um tempo para me levantar, aquela oração, né, que eu faço, mentalizando melhor para o dia, tomando meu café. Foi esse tema. E o texto que o Espírito Santo me levou foi esse texto. Muito conhecido, muito pregado, muito falado, mas eu vou direto ao assunto, me ater direto aonde Deus está falando com a gente. Nota-se que a história tem um desfecho triste. Mesmo avisado, Caim não minimizou a sua fúria, a sua inveja, o seu ódio, o seu sentimento de rejeição. Afinal de contas, o entendimento o entendimento literário, o entendimento que nós temos direto, ele nos revela que Caim ficou furioso pela rejeição de sua oferta. Mas o fruto da rejeição da sua oferta foi o desmazelo. Ele fez de qualquer jeito, ele não se preocupou em fazer como deveria ser feito. Apesar que nós vamos entender que não havia leis ainda, mas havia princípios e valores, não havia leis, não havia lei mosaica. Deus ainda não tinha feito uma lei. A única regra ali era adorar. A única lei ali era adoração. Era não perder a comunhão, coisa que eles já tinham perdido através da comunhão plena, né, perfeita, da queda de Adão e Eva. Mas a gente vê que Deus queria. O ritualismo não existia, né, para Adão e Eva. A adoração era pessoal, era tete a tete. A adoração era uma intimidade profunda onde Deus, todos os dias, na virada do dia, ele ia até o jardim, proseava, né, batia um papo com seus filhos amados. Devido à queda, à separação, veio então o hábito do ritualismo. O ser humano, num sentimento de estar afastado de Deus, começa então a criar ritos para poder falar com Deus, porque é uma necessidade natural. Há uma necessidade natural em um homem querer ouvir Deus falar com Deus. Ainda que o homem não demonstre, esconda, se orgulhe em relação a não demonstrar, mas está no DNA. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso nos prova que nós temos uma necessidade espiritual. Muitos procuram erradas. Bom, enfim, Caim fica furioso. É uma versão que Deus chega para quem e fala: Caim, por que você está furioso? Outras versões está: por que cai o seu semblante? Ali, quando usa o termo cai o seu semblante, parece que é uma angústia profunda. Estar furioso é um sentimento de ira profunda, ou seja, a decepção, a tristeza causou um sentimento de fúria. E ali Deus dá o conselho. Deus que sonda mentes e corações, o profundo, Deus que ele discerne o ser humano no seu mais oculto profundo, ele dá o conselho: olha, se você fizer o bem, serás aceito. Mas se não fizer, sabe que o pecado que jaz à tua porta deseja conquistá-lo e dominá-lo. Então, se fizer mal, você irás mal. E Deus termina dizendo: você tem que dominar. Você tem que dominar. Vamos lá, então? A revelação está aí. Quando fala que o pecado está à tua porta, quando o pecado está à tua porta e o pecado deseja conquistá-lo, quem tem que dominar essa situação é o próprio Caim. Deus está dando a responsabilidade do controle emocional de sentimentos e pensamentos a nós.
Deus não vai intervir. O controle emocional pertence a mim e a você. Discernir e controlar sentimentos e pensamentos cabe a nós dominar e não a Deus dominar. É certo que Deus, como um bom pai, sábio, maravilhoso, amoroso, lindo, forte, poderoso, glorioso, quem crê, diga amém. Eita glória. Ele dá ajudinha, rapaz. Ele dá uma ajudinha. Essa ajudinha chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente é a força poderosa, é o ser poderoso que tem uma força e um poder tão grande que o grande líder, o chefão do inferno, não pode se manifestar no meio dos vivos enquanto esse Espírito Santo estiver aqui. Parece que ele é poderoso, hein? E esse Espírito Santo é o que nos ajuda a discernir, a buscar, a entender o que pode e o que não pode fazer, certo? Esse texto nos ensina claramente que Caim tinha que dominar, Caim tinha que controlar o seu desejo, ele tinha que controlar, ele tinha que dominar esse desejo. Veja bem que Deus já sabia qual era a intenção dele. Aparentemente Deus não fez nada, só que Deus palestrou com ele. Você vai dizer assim, mas pastor Luiz, não tinha o Espírito Santo na época. Poxa, mas melhor do que o Espírito Santo, Deus falou diretamente com ele. Você pensa bem, você está na sua casa furioso, querendo fazer algo, querendo, sei lá, uma atitude inconveniente, o próprio Deus fala, meu filho, minha filha, por que você está furioso? Porque se caiu o seu semblante, se você fizer bem, não será aceito? Mas se não fizer, tu tira as mãos. Pensa bem, o próprio Deus palestrando contigo. Eu acho que ele tinha motivo suficiente para pensar, para ponderar. E ele não responde a Deus e continua firme no seu propósito de matar o seu irmão. Primeira coisa, a rejeição, que a gente tem que notar aqui nesse texto, não veio do irmão dele. A rejeição veio de Deus. E ele não foi rejeitado a oferta, por causa da forma que ele desmanzeladamente, de uma forma imprudente, relaxadamente fez. A questão estava, você me traz uma... Então não fizesse, Deus não pediu o sacrifício. Já que você veio fazer, né? Faça direito. Mas o homem prefere se vingar de uma forma totalmente errônea, porque se houvesse uma vingança aqui, seria contra o próprio Deus, do que voltar atrás. E nós somos acometidos de sentimentos no dia a dia. Nós somos acometidos de sentimentos. Às vezes nós nos enganamos, achamos que estamos certos. Achamos que teria que ser assim, que a resposta teria que ser assada, que o fulano tinha que fazer isso, que o ciclano tinha que fazer aquilo outro, que o outro tinha que dominar isso. A gente é muito cheio de astrologia, porque a gente vê o externo, a gente não vê o interno, nós não conhecemos, nós não entendemos de coração, nós não entendemos do sentimento alheio das pessoas. Eu conheço o meu sentimento, as minhas razões, os meus motivos, mas eu posso estar enganado. E biblicamente falando, muitas vezes, para mim vencer, para mim ser honrado, para mim ser exaltado, eu tenho que perder, passar pelo processo da humilhação, da desonra, porque no lugar da desonra, no lugar da vergonha, o que diz a Bíblia, haverá dupla honra. E terminando, porque eu sei que o tempo é curto, às vezes não pode ouvir tudo, mas espero que você ouça. Há um processo para que Deus exalte, para que Deus confirme, para que Deus honre, para que Deus demonstre a sua justiça, para que Deus faça a sua justiça, para que Deus possa te honrar de forma plena. Sabe o que acontece? A gente às vezes é dono da verdade. Caim, ele se tornou dono da verdade. Ele preferiu atribuir ao irmão uma rejeição sobre um sacrifício que Deus rejeitou, do que reconhecer que ele não foi legal, não foi bacana. Deus simplesmente deu a ele o direito de dominar o sentimento. Deus avisou, Deus conversou. Mas ele
se manteve firme no seu pensamento errado, né? Ele se manteve firme na sua conclusão errada. Deus se manteve firme naquilo que ele achava que era certo, mas estava errado. E nós fazemos isso. É numa briga familiar, é numa discussão conjugal, é na interpretação de um fato ocorrido em nossa família, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos pais, com nosso casamento. É numa interpretação errônea, num sentimento mal dominado e muitas vezes não discernido, que nós geramos confusões no ministério, na igreja, né? Entre os irmãos, entre os obreiros, no nosso local de trabalho. Criamos situações e não matamos literalmente o Abel, mas fazemos mal para o Abel por causa entende o mistério? Agora que está a revelação. Fazemos um mal para Abel, nosso irmão. Todos somos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí nós fazemos mal, nós criamos um mal sobre o nosso Abel. Nós achamos que Abel errou, nós achamos que Abel tinha que fazer isso. Aonde, por cargas d'água, que Caim achou que Abel era culpado da oferta dele não ser aceita, se ele fez de qualquer jeito? Caim fez a parte dele, ficou na dele. Não há um relato bíblico de que Caim exaltou Abel. Abel falou, Caim, fala assim, não, está errado, o desmangelado, o burro. Não, Caim, Abel ficou em silêncio. Abel só fez a parte dele com excelência e agradou a Deus. Então nós estamos matando Abel, o nosso Abel cônjuge, o nosso Abel filho, filha, o nosso Abel pastor da igreja, obreiro da igreja, o nosso Abel líder de departamento, o nosso Abel do ambiente de trabalho, o nosso Abel que está ali no ambiente da comunidade que você vive, do bairro que você vive, do seu ministério, do seu trabalho, do seu curso, da sua faculdade, da sua família, da sua casa, do seu lar, no meio da parentela. Estamos matando os Abéis da vida. Estamos assassinando pessoas. A Bíblia diz que se eu falar para o irmão assim, raca, que significa, ô idiota, eu sou réu de juízo como um assassino, como um homicida. Estamos matando Abel porque muitas vezes somos cheios da verdade, somos cheios da razão, porque nós não dominamos nossos sentimentos nem nossas emoções. Aí nós nos tornamos assassinos morais, homicidas morais. Homicidas morais porque temos princípios e conceitos e valores errôneos, não administramos nossos sentimentos e pensamentos, achamos que estamos certos, viramos os senhores da verdade e maltratamos as pessoas sem perceber, de uma forma até involuntária, mas acabamos fazendo mal para o próximo. Cabe a ti dominar seu sentimento, cabe a ti dominar essa emoção, cabe a ti entender que nem sempre você está certo, é necessário um período de silêncio para que depois se fale, se devida a esse sentimento, se devida a essa emoção, se devida a essas coisas. Por isso que a Bíblia diz para a gente irar, mas não pecar, não colocar sobre o sol a nossa ira. Ninguém tem culpa dos nossos problemas, da nossa ira. Temos que analisar internamente para em seguida nós entendemos. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada compilada, pronta, temos o Espírito Santo de Deus e temos pregadores simples, humildes como eu e outros milhões que trazem uma revelação a respeito do tema. Não vai dar ouvido que nem Caim fez? Vai ser um assassino de Abel? A consequência de Caim foi terrível. Foi marcado com uma marca, uma maldição maldita que não se encerrou e só Deus sabe, né? Como foi a vida desse homem pós esse ato impensado. Há atos que destroem. Há uma atitude, um sentimento, há um pensamento, há um desejo que quando eu dou lugar a ele, se eu estiver errado, eu só vou descobrir depois que eu dei lugar para ele. Por isso que é bom consultar a Deus. Entre nesse mistério, pega essa rema, pega a revelação. Deus está falando contigo e eu vou orar para que nós sejamos livres deste mal de Caim. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que revelação maravilhosa. Eu me sinto como se o Senhor sentasse comigo aqui hoje e me explicasse isso. Sentimentos, emoções, desejos, pensamentos são coisas complexas e difíceis
de se administrar e dominar. E por não termos essa artimanha, esse dom perfeito de fazer isso, dominar, de lapidar, de meditar sobre esse tema antes de nós agirmos, nós matamos algum Abel nessa vida. Matamos alguém que não tem nada a ver com a história, que não fez mal nenhum. Alguém que estava fazendo as coisas de Deus como deveriam estar sendo feitas. Alguém que estava cumprindo o papel de pai como deveria ser feito o papel de pai. Alguém que estava sendo mãe como deveria realmente ser mãe. Alguém que estava sendo pastor como deveria, patrão, chefe. Alguém que estava exercendo a sua função na empresa com excelência como deveria. E causou inveja de um funcionário, de um Caim. E foi morto, perdeu o emprego, perdendo a posição, sendo injustiçado por algo. Vemos isso nas igrejas, nas famílias. Pai, nos ajuda a não sermos Caíns da vida, que mata o Abel porque ele faz certo, que mata o Abel porque ele está fazendo correto, que mata o Abel que está chamando a atenção das pessoas, ou mesmo do Senhor, ó Pai amado, de forma positiva. E às vezes automaticamente isso gera um confronto em quem está em nossa volta. Nos ajuda a dominar o que Caim não dominou. Ele foi amaldiçoado, ele viveu uma vida depois péssima, sem qualidade, porque matou o Abel. Não tinha nada a ver com Abel a questão, era ele e Deus. Foi por isso que Deus se aproximou e conversou com ele. Pai, nos ensina a dominar nossas emoções, nos ensina a administrar nossos sentimentos, nos ensina a poldar os pensamentos, para que possamos então somente fazer aquilo que foi pensado e orado, e depois sim fazermos. A palavra, o teu Espírito que é santo, ó Pai, o teu amor, o Cristo ressurreto, são armas, são ferramentas, são recursos que nos dão entendimento e sabedoria para administrarmos todos esses problemas. Precisamos aprender esse domínio. O Senhor nos deu o direito e a responsabilidade de dominar isso. O Senhor não é um ditador que impõe. Então nos ensina, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos livra de nós mesmos, do nosso ego, da nossa presunção, da nossa prepotência. Nos livra da nossa autodependência emocional, da nossa autodependência sentimental, porque isso faz muito mal para a gente e para os que vivem em nossa volta quando mal administrado. Sem ti nada somos, nada podemos e nada fazemos, mas através da tua intervenção, da tua ajuda, da tua revelação, o Senhor nos ensina a ser melhor, a viver melhor e a chegar no céu. Abençoa a todos do canal Comunidade Palavra Ouvida. Eu te agradeço, porque até aqui o Senhor livrou, ajudou, protegeu, guardou, perdoou, amou e aceitou. E que seja assim por toda a nossa vida e também por toda a eternidade. Amém e amém.